Olá pessoal, tudo bem? Eu quero aqui falar um pouco com vocês sobre o título Senhor, né? E como que a Bíblia usa ele, das várias vezes que a Bíblia utiliza esse título. Então, fique comigo, se você gostar desse vídeo, deixe o seu like, né? Compartilhe com outras pessoas para que também tenham acesso a esse conhecimento. O título Senhor, ele vai ter raízes no Antigo Oriente Médio, né? Porque no Antigo Oriente Médio, os povos eram politeístas. E os deuses, o que é politeísmo, né? Melhor explicar primeiro. Poli vem de vários, poli significa vários no grego, e theos no grego significa Deus, tá? Então, politeos significa vários deuses, ou politeísmo, a crença em vários deuses. Esse é o politeísmo. No politeísmo do Antigo Oriente Médio, os deuses não são iguais. Então, crer em vários deuses não significa crer em vários deuses no mesmo nível. Na verdade, um deus acaba sendo superior ao outro deus. Inclusive nas guerras, né, quando eles guerreavam, quando um exército vencia o outro exército, acreditava-se que o deus do exército vencedor era mais poderoso do que o deus do exército perdedor. Você vai ver no livro de Juízes o pessoal falando que o deus deles, o deus pagão lá, né, dos filisteus, entregou Sansão nas mãos deles, né? Então existia essa batalha de deuses, né? O deus de tal nação é superior ao deus da outra nação porque esse exército venceu o exército deles. E havia um conceito, né, de um Deus superior a todos os outros deuses, o Deus Supremo. E o título para esse Deus Supremo é Senhor, Adonai, né? Ou Adon, o Senhor. É utilizado inclusive a palavra Baal ou a palavra Bel, que significa Senhor. E há então um evento onde Baal e o Senhor estão em confronto direto. Esse evento é promovido pelo profeta Elias, em 1 Reis, capítulo 18, a partir do versículo 20. Eu quero ler esse texto junto com vocês. Diz o seguinte: Acabe convocou todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando claudicareis das duas pernas? Se Yahvé Deus, seguiu; se Baal, seguiu. E o povo não lhe pôde dar resposta. Então Elias disse ao povo: Sou o único dos profetas de Yahvé que fiquei, enquanto os profetas de Baal são 450. Deem-nos 2 novilhos, que eles escolham um para si, e depois de esquartejá-lo, o coloquem sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Prepararei o outro novilho, e eu o colocarei sobre a lenha, sem lhe pôr fogo. Invocareis depois o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome de Yahvé. O Deus que responder enviando fogo, ele é o Deus. Todo o povo respondeu: Está bem. Elias disse então aos profetas de Baal: Escolhei para vós um novilho e preparai vós primeiro, pois sois mais numerosos. Invocai o nome de vosso Deus, mas não acendais o fogo. Eles tomaram o novilho que ele lhes havia dado e o fizeram em pedaços. E invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Baal, responde-nos. Mas não houve voz nem resposta. E eles dançavam, dobrando o joelho diante do altar que tinham feito. Ao meio-dia, Elias zombou deles, dizendo: Gritai mais alto, pois sendo um Deus, ele pode estar conversando ou fazendo negócios, ou então viajando. Talvez esteja dormindo e acordará. Gritaram mais forte e, segundo seu costume, fizeram incisões no próprio corpo, com espadas e lanças, até escorrer sangue. Quando passou do meio-dia, entraram em transe até a hora da apresentação da oferenda. Mas não houve voz, nem resposta, nem sinal de atenção. Então Elias disse a todo o povo: Aproximai-vos de mim. E todo o povo se aproximou dele. E restaurou o altar de Yahvé, que fora demolido. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, a quem Deus se dirigira, dizendo: Teu nome será Israel. E edificou com as pedras um altar ao nome de Yahvé. Fez em redor do altar um rego capaz de conter 2 medidas de semente. Empilhou a lenha, esquartejou o novilho e colocou-o sobre a lenha.
Depois disse: enchei 4 talhas de água, e entornai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E ele disse: fazei-o de novo, e eles o fizeram. E acrescentou: fazei-o pela terceira vez, e eles o fizeram. A água se espalhou em torno do altar, e inclusive o rego ficou cheio d'água. Na hora em que se apresenta a oferenda, Elias, o profeta, aproximou-se e disse: Yahvé, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, saiba-se hoje que tu és Deus em Israel, e que sou teu servo, e que foi por tua ordem que fiz todas estas coisas. Responde-me, Yahvé, responde-me para que este povo reconheça que tu és tu, Yahvé, o Deus, e que convertes os corações deles. Então caiu o fogo de Yahvé, e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e a terra, secando a água que estava no rego. Todo o povo o presenciou, prostrou-se com o rosto em terra, exclamando: é Yahvé que é Deus, é Yahvé que é Deus. Então, o que nós acabamos de ler aqui? Nós acabamos de ler um exemplo do politeísmo, né? Onde o povo adorava a Yahvé, o Senhor, mas adorava também a Baal, o Senhor, né? E Baal, o nome Baal significa Senhor. E, inclusive, nessa época, né, em Israel, o rei era Acabe, que era casado com Jezabel. Olha o nome, Jezabel, de Baal. No nome, ela era uma adoradora, uma devota de Baal. E Acabe ficava ali no meio do caminho, né? Ele adorava a Deus e adorava Baal, né? Como diz hoje o ditado, acendia uma vela para o inimigo e acendia outra vela para Deus. Mas esse é o exemplo claro de o que acontece no meio desse sincretismo religioso. Não é possível haver 2 deuses, apenas um único Deus. E Elias vai dar essa pregação prática neste exemplo. O Deus que responder com fogo, este é Deus. E o outro que não responder com fogo é falso, é uma divindade falsa. Então apenas um merece esse título de Adonai, esse título de Senhor, esse título de Baal, que é o Senhor, o Deus a quem nós servimos. Mas por que então o nome acabou sendo substituído pelo título? Por que não dizer Senhor Yahvé ao invés de só Senhor? Isso tem referências no 3º mandamento, o mandamento de não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, ou o nome de Yahvé teu Deus em vão. Êxodo 27. As pronúncias são variadas, né? Porque não temos a pronúncia correta desse nome, mas eu estou adotando essa pronúncia, Yahvé, e não estou tomando este nome em vão e descumprindo esse mandamento, porque eu estou usando ele para trazer essa ministração, essa pregação para você. Mas os judeus, em reverência a esse mandamento e a esse nome do Senhor, preferiram não usar mais o nome e ficar apenas com o título, o Deus Supremo. Isso acontecia também na época dos patriarcas, né? Na época de Abraão, de Isaque, de Jacó. Você vai ver que eles chamam de Senhor Deus. Eles chamam a Deus sempre de Senhor, né? Inclusive no evento em que Abraão vai falando com Deus, o Senhor, eu não tenho filhos, o Eliezer que vai ser o meu herdeiro, sempre chamando Deus de Senhor, ou pelo título El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu não sei você, mas eu chamo meu pai de Senhor, eu chamo a minha mãe de A Senhora. Minha mãe ficaria chateada se eu a chamasse pelo seu nome, por uma questão de reverência, né? E se eu uso esse título para o meu pai, com certeza eu uso também para o meu pai celestial. Esses judeus, né, um pouco antes aí do 1º século, eles começam a não pronunciar mais o nome dos senhores, eles simplesmente o chamam pelo título, e mesmo lendo o nome nas escrituras sagradas, eles não pronunciam o nome, eles colocam o título no lugar do nome, né? Eles leem o nome, mas eles usam a palavra Senhor. Esse título de Senhor é para o Deus Supremo. E para nós, para os autores bíblicos do Antigo Testamento, ele é reservado a Deus. Esse termo Adonai, ele aparece 434 vezes e quase sempre ele vai ser atribuído
a Deus como o Deus supremo, né? E essa palavra Adonai, ela é interessante porque ela não significa apenas Senhor, mas ela significa meu Senhor. Ela tem um sentido de Senhor para mim, um Senhor pessoal, o meu Senhor. Vamos ler Salmo 16, versículo 2. Vamos ler o Salmo 16, no versículo 2, diz o seguinte: Eu disse a Yahvé, ou eu disse ao Senhor, és tu o meu Senhor. Minha felicidade não está em nenhum. É um Senhor pessoal. Então, quando você chama Deus de Senhor, você não está tentando simplesmente dizer que Ele é a divindade suprema, mas que Ele é supremo na sua vida. Ele é o meu Senhor, Ele é o Senhor a quem eu sirvo, o meu Senhor pessoal. No Novo Testamento, a palavra não é Adonai, a palavra para o Senhor é Kyrios, tá? E também tem o mesmo sentido. A época do primeiro século, do Império, os impérios aí, né, começa um pouco antes do primeiro século, lá no período de helenização dos deuses gregos, né? E depois esses gregos, esses deuses também são muito próximos, parecidos dos deuses romanos, né? E no meio de todo esse politeísmo, essa adoração a vários deuses que nós vemos, por exemplo, quando Paulo visita Atenas e ele percebe que Atenas é uma cidade dada à idolatria e ao politeísmo, mas no meio de todos esses deuses você tem um Deus supremo, um Deus que deve ser reverenciado acima de todas as divindades. Qual o título que esse Deus recebe? Kyrios. Inclusive, esse Império Romano Antigo do primeiro século tem uma lei de que esse título Kyrios, esse título Senhor, ele deve ser dado exclusivamente a César. O que você entende com isso? Que César se colocava como Deus supremo, se colocava como a divindade acima de todas as outras divindades. Você pode reverenciar a outros, você pode adorar a Jeová, você pode adorar a Jesus, você pode adorar quem você quiser, você pode adorar até o macaco, o gato, o sapo. Havia liberdade religiosa lá no Império Romano, desde que superior a todos estes esteja César e o Império. Desde que você reverencie mais ao imperador, você pode reverenciar e ser devoto do seu Deus também, mas não exclusivamente. Isso não é bem liberdade religiosa, né? Isso não é bem liberdade de crença ou liberdade de consciência. A questão é que esse título, Kyrios, Senhor, ele é atribuído a Jesus Cristo. Vamos ler aqui Filipenses 2,11. É um texto bem conhecido, o texto de Filipenses 2,11. E nós vamos dar uma olhada aqui no que Paulo vai dizer aos filipenses. Ele diz o seguinte: e que toda língua proclame ou confesse que o Senhor é Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Este verbo que está aqui traduzido como proclame tem nas suas raízes um verbo que tem sentido de homologar. O que isso significa? Significa confirmar uma verdade. Não apenas que você está desenvolvendo aquilo que você está falando, não é isso. Você está confirmando aquilo que já é uma verdade, que é um fato. Isso que é homologar. Quando você é despedido da empresa, você faz a homologação. O que é a homologação? Você vai confirmar se você recebeu toda aquela verba rescisória, não é isso? Então a mesma coisa acontece aqui. Toda a língua proclamará que Jesus é o Senhor, ou que o Senhor é Jesus Cristo. Ou seja, toda a língua confirmará esta verdade de que o Senhor é Jesus Cristo. Então isso é um pré-requisito, inclusive, para a salvação. Se a gente olhar para Romanos 10, 9, se não me engano, deixa eu abrir aqui. Romanos 10, 9, que diz:
Porque se confessares com tua boca que Jesus é Senhor, e em seu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é isso? Confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É aquilo que eu disse. Homologar, confessar, confirmar uma verdade. Qual verdade? A verdade de que Jesus Cristo é supremo. Dizer que Jesus é o Senhor colocava em risco a vida, a liberdade destes primeiros cristãos do primeiro século. Porque quando eles estavam afirmando Jesus Cristo é o Senhor, eles automaticamente estavam dizendo que César não era. Porque não é possível ter dois senhores. Você pode ter dois deuses dentro do politeísmo, você pode ter vários deuses em vários níveis, mas você só pode ter um Deus como o Senhor. Porque esse Deus, para ser chamado de Senhor, ele necessariamente tem que ser superior a todas as outras divindades que estão abaixo dele, entende? Então, dizer que Jesus Cristo é o Supremo, dizer que Jesus Cristo é o Senhor, dizer que Jesus Cristo é aquele que merece adoração exclusiva, acima de todas as outras divindades está ele. Em outro texto, Paulo vai dizer que ele está acima de todo principado e toda potestade. O que ele está dizendo acima de todo principado e toda potestade? O que é um principado? O que é uma potestade? São príncipes, não é? Governos, líderes, figuras de autoridade. Que Jesus está acima de tudo isso. Em outro texto, Paulo vai dizer Rei dos reis, Paulo não, o João vai receber essa revelação lá no Apocalipse, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei, o único rei, acima de todos os reis. Senhor, único Senhor, soberano, acima de todos os outros soberanos. Não que a soberania dos reis terrenos ou das autoridades terrenas não seja legítima. Mas Jesus é soberano sobre eles. É isso que o texto está nos dizendo. E também o credo apostólico, que nós sabemos que o credo apostólico ele tem raízes no primeiro século. Ele não está na Bíblia, mas ele com certeza era usado como confissão de fé dos primeiros cristãos. E o que é que diz? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, e no Espírito Santo, na Igreja Católica, e por aí vai. É importante a gente abrir um parênteses aqui para a gente perceber essa consciência trinitariana que a Igreja tem no primeiro século. Algumas pessoas fazem a falsa acusação de que a teoria ou a doutrina da Trindade ela foi cunhada, ou seja, ela passa a existir no terceiro século. Então, ou seja, ninguém nunca tinha falado de trindade até o Concílio de Nicéia, em 325 depois de Cristo. E aí, então, em 325, eu falei terceiro, mas quarto século, né? Em 325 depois de Cristo, alguém tira a trindade da cartola como um mágico. E do nada, a igreja passa a ser trinitariana. E isso não é verdade. Na verdade, não tem nenhuma lógica em ter esse pensamento. A igreja não defende a doutrina da Trindade em transe ou porque eles estavam embriagados. Eles estavam lúcidos. O que é, então, essa doutrina da Trindade? É a consciência trinitariana que já está na igreja desde o primeiro século e que é confrontada pelo arianismo a partir ali do começo do ano do século IV, e que vai, então, ser defendida e agora sistematizada pelos pastores do século IV ali e ser colocada num credo, numa confissão de fé. Mas por que não foi colocada antes? Foi, nós estamos vendo aqui exatamente no credo apostólico que essa confirmação de Deus Pai, Filho e Espírito Santo já tem suas raízes. Desde quando Jesus disse lá em Mateus para batizarmos todas as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas, quando isso é confrontado, então a igreja se vê na necessidade de sistematizar esse conhecimento e de falar de forma mais didática, de explicar melhor.
A questão toda é que esse título, Senhor para Jesus Cristo, e que esse título é pré-requisito para a salvação, isso tem sido muito ignorado na nossa época, né? Jesus é muito apresentado como o Salvador. Aceite Jesus como seu único Salvador. Mas a Bíblia não fala para você aceitar Jesus como seu único Salvador apenas. A Bíblia diz para você aceitar Jesus como seu Senhor. Você tem que confessar que Jesus é Senhor. Salvador salva, Senhor manda. Uma vez que Jesus te salvou, ele manda na sua vida. Ele diz para você o que você deve fazer e o que você não deve fazer. Então é preciso ter uma consciência de reverência ao Senhor Jesus. Eu sei de seitas que estão muito propensas a dizer que Jesus é o Salvador, que não negam a morte de Jesus Cristo, a morte expiatória de Jesus Cristo, que não negam que Jesus é o Cordeiro de Deus. Eles apenas negam que Jesus é Deus. Essa é, inclusive, o grande problema, né, para as seitas. Não é dizer que Jesus veio do céu, que Jesus tem alguma autoridade, que Jesus tem algum poder. O problema é dizer que Jesus tem todo o poder, como o texto de Mateus nos diz, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Quando você diz que Jesus é todo poderoso, isso deixa os hereges um pouco desconfortáveis. Quando você diz que Jesus é Deus, que ele é Senhor, a divindade suprema, isso deixa os hereges um pouco desconfortáveis. Isso gera até motivação para retraduzir Bíblia, né, de forma a tentar dar uma suavizada nessa linguagem forte que a Bíblia usa quando ela vai se referir à autoridade de Cristo. Por quê? Porque Jesus é uma autoridade suprema. Você deve total reverência e devoção a Jesus Cristo se você quer ser salvo. Se você é salvo, você deve reverenciar o Senhor Jesus assim, como supremo. E lembre-se desses irmãos que deram a sua vida simplesmente porque eles disseram que Jesus Cristo era o Senhor da vida deles. E lembre-se, não que ele era um Senhor, mas que ele era o Senhor, acima de tudo. E mais do que isso, ele era o meu Senhor. Ele é o meu Senhor. Há muitos países hoje onde há liberdade religiosa. Desde que você dê ao governo a palavra final. Desde que você dê ao governo a soberania final. Não é assim que a Bíblia diz que os cristãos devem fazer. A Bíblia diz que os cristãos devem dar a palavra final a Jesus Cristo. Sim, eu respeito o governo, eu respeito todas as autoridades, mas eles não podem estar no lugar de Deus. Eles não podem estar na cadeira do trono do universo, de juiz de toda a terra. Quando a Bíblia vai falar de Jesus Cristo, através da profecia de Isaías, ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu. E o quê? O governo está sobre os seus ombros. O governo está sob sua responsabilidade. E se nós não tivéssemos entendido só por essa parte, tem outras. Ele dizia: o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. O que é o Maravilhoso Conselheiro? É aquele que fala e os outros ouvem. As pessoas escutam. Maravilhoso Conselheiro. Deus forte. Olha só. Deus forte. Não é um Deus entre outros deuses. É o Deus poderoso. É o Deus acima de todos os deuses. O Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Títulos de governo. Pai, Deus, Príncipe, Conselheiro. Títulos de soberano, de soberania, porque o governo está sobre os seus ombros. Não caia nessa falácia de que você pode servir a dois senhores, de que você pode honrar um governo tirânico, pagão e ao mesmo tempo honrar a Cristo. Vai ser muito difícil fazer isso. Uma hora você vai ter que escolher quem vai ser o Senhor da sua vida. Você não vai conseguir ser o Senhor da sua vida e ao mesmo tempo Cristo ser o Senhor da sua vida.
Você não vai conseguir honrar certas regras, né? O autor de Hebreus, se não me engano, ele diz, na luta contra o pecado, vocês não chegaram até o sangue. O que ele está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer que vai chegar um momento na vida daqueles irmãos que eles terão que decidir se eles pecam ou se eles morrem. Vai chegar um momento em que eles vão decidir que se eles morrerem, eles não vão pecar, mas se eles não morrerem, para não morrerem, eles vão ter que pecar, eles vão ter que escolher entre a vida e o pecado. Eles vão ter que escolher entre morrer por Jesus Cristo ou viver pecando, ou trocar a sua vida pela negação da soberania de Jesus. O nosso Deus é o Senhor, Jeová, o Senhor Jesus Cristo. Eu espero que esse vídeo tenha abençoado a sua vida e espero que você tenha diariamente esta decisão e faça essa confissão diariamente. Jesus Cristo é o Senhor do universo e é o meu Senhor da minha vida.